Hoje, terça-feira, 29 de novembro, a cidade lembra com muito pesar, com muita dor, a morte de Liana Ferreira Vieira, advogada, recém-formada, com 26 anos de idade, filha da dona Socorro Ferreira Vieira e do senhor Antônio Dias Vieira. Ela era a irmã do meio de 3 irmãos. A cidade lamenta. Foi numa triste tarde do último dia 29 de novembro de 2010. Mais do que uma lembrança, a gente vai resgatar o sorriso, a alegria dessa jovem advogada que infelizmente não pôde mostrar para toda a nossa sociedade o trabalho que praticou durante vários anos de sala de aula para se tornar uma boa advogada. Os pais, os irmãos ainda lembram com muita saudade a dor que ninguém tira do coração de quem gostava mais, de quem conhecia mais de perto essa jovem advogada. Liana deixou, além das saudades, muitas recordações e, infelizmente, um futuro que foi interrompido em um acidente automobilístico. Foi numa triste tarde do ano de 2009, 29 de novembro. Para a família, nunca mais será esquecida. Desde uns 12, 13 anos de idade que ela começou a ir lá para casa, né? Porque ela fazia vôlei com as minhas filhas, ela fazia dança, ela fazia balé, elas viajavam na excursão do Marista, né? Para fora do estado, ela fazia piano, participaram de 7 audições de piano juntas. Então não tinha um dia que elas não se encontravam com a minha filha. Inclusive, como eu trabalho com planta, todas as amigas das minhas filhas e do meu filho também tem uma planta com nome. A Liana tem 2 plantas lá, uma rosa, uma roseira, que ela sempre gostava, quando ela chegava lá em casa, mas sempre que eu chego aqui, essa roseira está com flor. E aí eu terminei. Essa não, eu botei o nome de Liana depois da morte da Liana, né? Mas uma outra, um outro que eu tenho lá em casa, foi ainda quando ela era adolescente, que ela caminhava muito lá para casa, foi que eu botei o nome de Liana. Ela é uma pessoa muito especial, não é só para a mãe, não. Você vê que uma cidade inteira e muitos estados choraram com a falta dela, né? Eu sempre digo para a Socorro aqui que ela se tornou-se um anjo. Ela era um anjo conosco aqui, mas quando voou, simplesmente voou. Ela saiu daqui conosco, né? Só a matéria, mas o espírito ela continua, porque todo mundo lembra da Liana como se ela estivesse aqui conosco, sempre. Até tem um pensamento que diz que enquanto a pessoa que morre mora no coração das pessoas, ela continua viva, né? E é isso que aconteceu com a Liana. Assim, eu com vizinha, que cheguei aqui em 96, né? Ela ainda adolescente, eu vi assim a Liana, aquela menina meiga, né? E depois ela saiu para estudar, muito atenciosa, muito carinhosa, assim, o jeito dela falar com a gente. E ainda quando a minha mãe era viva, né, ela tinha assim, todo um carinho especial. Depois a minha mãe faleceu em 2009 e ela foi quem fez ainda o processo do inventário da minha mãe. E ela tinha assim, aquela preocupação de não deixar eu ter trabalho nenhum com esse documento, né? Ela sempre ia lá, Josefinha, fica aqui para assinar. Assim, aquele carinho mesmo assim, né? Então eu acredito sim que a Liana ia ser uma profissional, assim, além de profissional, ela ia ser assim, uma pessoa amiga. Para mim foi a filha que toda mãe desejaria ter. Eu não poderia ter tido uma filha melhor do que Liana. Eu já escrevi o livro Tributo a Liana, uma homenagem a ela, onde eu contei vários predicados dela e eu lhe digo que não exagerei não. Tudo que eu falei é pura verdade. Era uma menina boa, ela nunca deu trabalho, sempre determinada. Minha amiga, minha companheira, preocupada comigo, a minha única filha mulher. Entre nós havia uma sintonia muito grande, a gente não era só mãe e filha, nós éramos amigas. E a morte dela, ela falando agora sobre a infância antes, ela levou uma infância normal, estudando, trabalhando. Ela aprendeu a bordar muito cedo, tocava piano. Ela participou de balé, ela gostava muito de coisas assim, de artes. Era muito criativa. Liana era um ser maravilhoso. E a morte da Liana, eu disse numa outra entrevista
que equivale à minha morte também, porque a vida da gente perde sentido. Embora a gente tenha outros filhos, mas essa lacuna não acaba nunca, o vazio é muito grande, a dor é muito grande, tudo é muito difícil. Falar de Liana é uma emoção muito grande para mim.